Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, mais uma manhã, nós estamos aqui reunidos para cultuar ao nosso Deus. Quero te convidar a orar comigo. Senhor Deus amado, Pai eterno, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um domingo, por mais uma reunião que nós realizamos nesta manhã. É uma grande bênção, é um grande privilégio nós podermos estar aqui reunidos como igreja do Senhor para louvar, para bendizer o teu santo nome. Nesta manhã nós clamamos que o Espírito do Senhor, que Ele flua em nós e através de nós, que Ele nos conduza em todas as coisas, nos leve a Te adorar em espírito e em verdade, ó Deus. Que o Senhor nesta manhã nos dê a Tua bênção. E o nosso clamor é: fica conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor. Coloca só um pouquinho de volume, um pouquinho só na voz. Separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nada, 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 nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nada, 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 nada
bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, diga isso, nada, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, obrigado, Senhor. Nós te damos graças, Deus, por esta certeza de que não há nada que possa nos arrebatar de suas mãos. Nós te pertencemos e o Senhor nos guarda, o Senhor nos preserva, o Senhor nos leva a perseverar dia após dia em seus caminhos. Te damos graças por teu Santo Espírito em nós. É Ele quem realiza esta obra, Deus. Sem Ele, ai de mim, ai de nós estaríamos perdidos, ó Deus. Te damos graças por teu agir em nosso meio, por teu agir nesta congregação. Queremos neste momento entregar a Ti as ofertas para a Tua obra, crendo que tudo aquilo que nós dermos, nós tão somente devolvemos a Ti, porque das Tuas mãos nós recebemos todas as coisas. Obrigado por Tua providência em nossas vidas, por Tua provisão. A obra, ela é do Senhor, é o Senhor quem a sustenta, e nós te damos graças pelo privilégio de participar dela. Te damos graças pela oportunidade de poder contribuir de alguma maneira para que o reino do Senhor seja estabelecido neste mundo. E que dia após dia o Senhor abençoe cada família, o Senhor abençoe esta congregação, de maneira que o reino do Senhor se expanda, o reino do Senhor vá além, cresça, mediante a obra que é realizada neste lugar, ó Deus. Te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas
e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes o sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Obrigado. Bom dia, irmãos, irmãs, a graça e a paz. Nós vamos orar pelas crianças agora. E em seguida nós vamos para a exposição da palavra do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez pela vida, ó Deus, das nossas crianças. Te louvamos, ó Deus, pela vida das irmãs que estão à frente desse ministério e rogamos que o Senhor conceda a elas a graça,
a unção do seu Espírito e a direção do seu Espírito e a capacitação que provém do alto para instruir as nossas crianças no temor e no tremor do Senhor. Nós te pedimos isso, Deus, exclusivamente para que o seu nome seja glorificado através desta obra, através desse ministério, para que o Senhor levante no meio dessas crianças homens e mulheres cheios do seu Espírito e que tremem e tremem diante da sua palavra. Rogamos a Ti, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe as irmãs ali. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5. Lucas 5, nós leremos hoje a partir do verso 12 até o verso 16. Lucas capítulo 5, leremos a partir do verso 12. Amém? Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se queres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Senhor nosso Deus, estamos diante da sua palavra, infalível, inerrante, inspirada e suficiente. Eu rogo, Senhor, exclusivamente por sua graça, exclusivamente por sua misericórdia, que me ajude pelo seu Espírito a expor a sua palavra com fidelidade, para que o seu nome seja glorificado e para que a sua igreja seja edificada, consolada, exortada e disciplinada pela palavra do Senhor e apenas pela palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós estamos dando sequência à nossa série de exposições no Evangelho de Lucas, cujo título da série, de forma geral, é Convicções. E nós demos esse título à série porque nós entendemos que para seguir o Evangelho é necessário que nós tenhamos convicções de fé, convicções a respeito da narrativa bíblica, convicções a respeito da inerrância, da infalibilidade, da inspiração e da suficiência das Sagradas Escrituras, porque sem convicção nós titubeamos, nós fraquejamos, nós caímos. Portanto, caminhar com Cristo, tendo com base a dúvida, não é um caminho seguro. Mas, quando nós caminhamos com Cristo, firmados e alicerçados na palavra e convictos de que aquilo que nós encontramos na palavra realmente é a verdade, nós podemos então caminhar por um terreno sólido, firme e seguro. Então esse é o título da nossa série, e o título da exposição de hoje é O Leproso em Mim. Vou repetir: O Leproso em Mim. Quero, antes de entrar na exposição, contextualizar os irmãos.
Enquanto eu estava preparando esse sermão, eu estava pensando que o momento que nós vivemos nos últimos 3 anos tem tudo a ver com essa passagem. E nós estamos falando, e eu quero dizer com isso, os anos que nós enfrentamos aí da pandemia de coronavírus ou Covid-19. Eu penso que ela tem a ver porque essa quarentena, essa pandemia que nós experimentamos, ela propôs a muitos de nós uma espécie de quarentena, uma espécie de isolamento social. Seja quando nós havíamos sido contaminados, então nós tínhamos que tirar ali um período de isolamento dentro da nossa própria casa, até que nós fôssemos curados e não contaminássemos mais outras pessoas. Em outros casos, mesmo não tendo sido contaminados, se nós tivemos contato com uma pessoa que havia sido contaminada, nós também deveríamos cumprir ali um período de isolamento, um período de quarentena. Se você não teve contato, se você não foi contagiado, viver a vida social fora de casa também requeria uma certa distância, uma pessoa das outras. Então, esse período ele propôs uma nova experiência, que eu diria que é uma experiência que passou da comunhão para a individualidade, da família para o isolamento, e isso trouxe consequências drásticas à maneira como nós vivemos. Então, de fato, a quarentena, o isolamento social, ele trouxe muitos impactos, e dentre os principais impactos que a quarentena ou isolamento social nos trouxe foram impactos na nossa vida emotiva. Eu trabalho na área da indústria farmacêutica e nós temos ali alguns medicamentos que são chamados de antidepressivos, ansiolíticos. E não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos países que mais utilizam medicamentos para depressão e ansiedade no mundo. E nós estamos entre a relação dos países que mais sofrem de questões mentais e emotivas. De fato, o isolamento social, ele não fazia parte da nossa rotina, e ele veio com tudo e mudou muitos aspectos da nossa vida cotidiana. Mas o isolamento social e a quarentena, se nós pudéssemos usar, essas expressões são sinônimas, elas não eram algo exclusivos dos nossos dias. O mundo já experimentou outros momentos de doenças que provocavam ali o isolamento das pessoas, e então a quarentena, o isolamento social não era algo específico, não é algo específico dos nossos dias, nem tampouco específico dos últimos anos e nem mesmo dos últimos séculos. A quarentena, o isolamento social é algo comum nos tempos do Antigo Testamento, por exemplo. Nós estamos falando de tempos de mais de 2, 3 mil anos atrás. Naquele tempo, pessoas doentes, em muitos casos, deviam viver afastadas da sociedade, afastadas do convívio dos seus familiares, afastado do convívio com as pessoas mais próximas. Era o caso, por exemplo, da lepra, que nós encontramos aqui no nosso texto. A lepra, que encontramos em diversas passagens no Antigo e no Novo Testamento, ela propunha que aquele que fosse contagiado com ela estivesse afastado do convívio social, afastado da sua própria casa, afastado do arraial, portanto, afastado das pessoas a quem ele ama. E assim como o isolamento social que nós experimentamos no período da pandemia, a quarentena, como eu disse aqui, trouxe vários prejuízos emocionais. Eu creio que não era diferente na época do Antigo e do Novo Testamento. E alguns dos principais efeitos causados pelo isolamento social, eu quero destacar aqui 4 deles. E nós experimentamos isso na nossa própria pele nos últimos 3 anos. O primeiro deles é a ansiedade e insegurança. A ansiedade provém de situações em que nós perdemos o controle ou situações em que nós não temos o controle, e nós então vivemos
desesperados pelo fato de nós não termos o controle daquela situação, e a pandemia trouxe isso. Nós não tínhamos e não temos ainda e jamais teremos controle sobre aquilo que acontece no mundo, tendo em vista que esse mundo não é regido e governado pelo homem, embora nós tenhamos ali as nossas autoridades, mas por detrás de toda autoridade, biblicamente falando, se encontra o próprio Deus que rege e governa todas as coisas de maneira soberana. Então, isso nos trouxe uma ansiedade muito grande e uma insegurança que tem a ver com a incerteza. Nós não sabíamos quando isso iria passar, se a qualquer momento nós seríamos contagiados ou não, se isso chegaria próximo a algum dos nossos familiares, e se chegasse, se eles iriam dar conta de passar por essa enfermidade de uma maneira tranquila, ou se os casos seriam agravados e essas pessoas iriam partir, e portanto todo esse cenário provocava ansiedade e insegurança, e fato é que o número de medicamentos para a ansiedade subiu drasticamente com o advento da pandemia. Segundo efeito que o isolamento social causou, pensamentos negativos. A ideia de que a qualquer momento eu posso perder meu emprego, a qualquer momento eu posso perder o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, meu amigo, meu parente, meu irmão em Cristo. E tudo isso vai criando uma série de consequências nas emoções humanas. Terceiro ponto, terceiro efeito, insônia. E eu creio que uma coisa leva a outra. A ansiedade, a insegurança produz pensamentos negativos. E esses três produzem insônia. Se eu estou preocupado com aquilo que vai acontecer amanhã, com aquilo que eu não tenho controle, logo eu tenho dificuldade em descansar em paz. É por isso que a Escritura diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresenteis as vossas orações, as vossas petições diante de Deus, através das orações e das súplicas. E Paulo diz ali na carta de Filipenses que a consequência disso é que a paz de Deus guardará os vossos corações. Ou seja, a insônia, a falta de sono, ela vem a partir das preocupações com aquilo que eu não tenho controle. Portanto, aquilo que eu não tenho controle tira a minha paz, me leva a ter pensamentos negativos e, consequentemente, eu não consigo dormir porque eu fico pensando naquilo constantemente. E quarto ponto, quarto efeito do isolamento social, a sensação de solidão e medo. Sensação de solidão e medo. E tudo isso, irmãos, trouxe sérios danos à saúde humana de forma geral. Os especialistas dizem que a manutenção dos relacionamentos familiares, os relacionamentos sociais, os relacionamentos afetivos, as trocas interpessoais que acontecem através do convívio entre as pessoas, são essenciais para o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Portanto, se você tem a sua vida social privada, se você tem a sua vida afetiva, a sua vida familiar privada, certamente você vai sofrer consequências e a sua qualidade de vida vai ser afetada, porque Deus nos criou para ser seres sociais. Deus não nos criou para sermos sozinhos, vivermos em solidão. De fato, Deus mesmo disse que não é bom que o homem esteja só. E eu creio, como eu disse aos irmãos, que essas consequências emocionais, elas fazem parte do momento que nós vivemos, mas elas também faziam parte do período antigo, daquelas pessoas que por causa de doenças ou outras circunstâncias eram privadas da sua vida social e familiar. E antes de entrar no texto, eu quero ainda contextualizar aos irmãos a respeito da vida de uma pessoa que estava leprosa, que adquiria a lepra nos tempos bíblicos. A palavra lepra, para as escrituras, aqui que aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, ela é uma outra palavra que não tem essa transliteração, diferente da palavra para o Novo Testamento, que a palavra no Novo Testamento para lepra é lepra mesmo, a palavra grega lepra, mas há uma espécie de
de questionamento por parte dos estudiosos se a lepra, no período bíblico, ela de fato era a hanseníase que nós chamamos hoje. Então existe essa discussão, mas fato é que ambas as palavras, seja no Novo ou no Antigo Testamento, elas podem fazer referência a vários tipos de doenças de pele. E eu estou assumindo aqui que dentro desses vários tipos de doença de pele está presente também a lepra, como nós conhecemos hoje, a hanseníase. E a pessoa que estava contaminada, que adquirisse a doença da lepra, ela era considerada como um impuro. E essa pessoa, considerada como impuro, automaticamente fazia com que ela fosse uma pessoa estigmatizada. O que é uma pessoa estigmatizada? Deixa-me ilustrar para você. Nós vivenciamos o estigma aqui no tempo da pandemia. Nós tínhamos que andar longe das pessoas. Se nós estivéssemos muito perto, as pessoas já se afastavam de nós. Se o sujeito tivesse com algum sintoma de resfriado, então, ele já era visto como uma pessoa que a gente deveria ficar uns 3 quilômetros de distância dele. Se você estivesse num lugar fechado e você espirrasse, então, pronto, acabou. Se você desse uma tosse, aquela tosse fosse mais forte, ninguém queria ficar perto de você. Isso é um estigma. É quando a pessoa olha para o outro e fala assim, opa, preciso me afastar. Até hoje é assim. Eu, particularmente, não vou negar aqui aos irmãos, se eu entro num local fechado, numa padaria, e a pessoa que está ali servindo começa a tossir e espirrar, eu falo, opa, não dá para mim não. Por quê? Porque eu não quero ser contaminado. Percebe? Eu não quero estar próximo, porque estar próximo significa o quê? Ser contaminado também. Então a pessoa que adquiria a lepra no período bíblico, ela era considerada impura, portanto as pessoas não queriam estar próximas dela. Ela sofria desse estigma, é leproso, opa, distante de mim, para longe de mim. Não quero estar com você. Então, essa impureza levava a pessoa a sofrer uma série de preconceitos, por assim dizer. E eu quero caminhar com você em alguns textos. Levítico capítulo 13 e 14 nos fala claramente a respeito da lepra. Claramente. De fato, nós temos em Levítico 13 e 14 descrições sobre como um leproso era tratado. Primeiro eu quero trabalhar com os irmãos quais eram os sintomas da lepra. Quais eram os sintomas? E eu quero ler aí em Levítico 13, não quero ler todo o capítulo, mas eu quero ler com vocês alguns versículos que nos mostram alguns sintomas de uma pessoa que sofria dessa doença. Primeiro versículo aí, o verso 3. Este aqui é uma referência ao sacerdote, o sacerdote é quem dava o diagnóstico da lepra. Então, este examinará a parte afetada da pele. E se naquela parte o pelo tivesse tornado branco, e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Então veja que aqui o primeiro sintoma era pele com marcas brancas e escamas profundas. Versículo 8. O sacerdote o examinará, e se a erupção espalhou-se pela pele, ele o declarará impuro. Trata-se de lepra, caroços na pele, feridas. Versículo 10. Este o examinará, e se houver inchaço na pele, o qual tornou branco o pelo, e se houver carne viva no inchaço, verso 11, é lepra crônica na pele, e o sacerdote o declarará impuro. Ok? Versículo 14. Mas quando nela aparecer carne viva, ficará impuro. Verso 15. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura, trata-se de lepra. Versículo 20.
Este examinará o local, e se parecer mais profundo do que a pele, e o pelo ali tiver se tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra que se alastrou onde estava a ferida. Versículo 22. Se de fato estivesse espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra. Versículo 25. O sacerdote examinará a mancha, e se o pelo sobre ela tiver se tornado branco e ela parecer mais profunda do que a pele, é lepra que surgiu na queimadura. O sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra na pele. Versículo 27. No 7º dia o sacerdote o examinará, e se a mancha tiver se espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra. Versículo 30. O sacerdote examinará a ferida, e se ela parecer mais profunda do que a pele, e o pelo nela for amarelado e fino, o sacerdote declarará impura aquela pessoa. É sarna, isto é, lepra da cabeça ou do queixo. Verso 42. Mas se tiver uma ferida avermelhada na pele, calva na frente ou de trás da cabeça, é lepra que se alastra pela calva da frente ou de trás da cabeça. Verso 43, o sacerdote o examinará, e se a ferida inchada na parte da frente ou de trás da calva for avermelhada como a lepra de pele, o homem está leproso, é impuro. E por fim, verso 44, o homem está leproso, é impuro, o sacerdote terá que declará-lo impuro devido à ferida na cabeça. Então veja que a pessoa leprosa era uma pessoa que tinha manchas no corpo, feridas como carne viva, cabelo caindo. Então imagina, você vê uma pessoa próximo de você nessa circunstância. Automaticamente você quer ficar longe. Porque você, como ser humano, tem o quê? O instinto da autopreservação. Quais eram as consequências de uma pessoa? Nós vimos os sintomas e quais eram as consequências que essa pessoa sofria? Está aí ainda em Levítico capítulo 13, versos 45 e 46, diz a consequência da pessoa que era, para a pessoa que era diagnosticada com lepra. Verso 45, Levítico 13. Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Primeira consequência, foi diagnosticado com lepra. Vestes rasgadas, cabelo todo descabelado, todo engrunhado, a parte inferior meio como uma máscara, tampando daqui para baixo, e todas as vezes que alguém se aproximasse, ele tinha que falar: impuro, impuro. É como se você vivesse hoje aqui e tivesse que falar assim: Covid, Covid, não se aproxime de mim. E 46, a outra consequência, além de roupas rasgadas, cabelos todos desengonhados ali, rosto coberto, gritando impuro, impuro. Verso 46, enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Então nós estamos falando aqui de uma pessoa que ela não apenas tinha que se retirar da sua casa, da sua família, do convívio religioso, mas ela era colocada para fora do arraial. Mas não apenas isso, ela tinha que estar com uma roupa específica, com um tipo de cabelo específico, e tinha que estar alerta para que todas as pessoas que se aproximassem dela, ele tinha que dizer: impuro, impuro. Em outras palavras, não se aproxime de mim. Não se aproxime de mim. Então esse é o contexto de uma pessoa com lepra. E aí nós chegamos então no nosso texto, Lucas 5, de 12 a 16, eu quero que você acompanhe comigo. Verso 12. Verso 12 nos diz: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Veja bem, aconteceu que, estando ele numa das cidades,
veio à sua presença um homem coberto de lepra. Jesus está numa cidade, e Lucas nos diz aqui que tinha um homem que estava coberto de lepra. Veja, não é apenas um homem que estava com lepra, é um homem que estava coberto, e fazendo uma conexão com Levítico, nós percebemos que a lepra se espalhava por todo o corpo. Então esse homem já havia sido diagnosticado de fato como lepra, então ele já estava vivendo afastado da sociedade, afastado do convívio religioso, do lado de fora da cidade. Mas quando esse homem viu Jesus, ao invés de gritar impuro, 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 esse homem vem à presença de Jesus. Isso já deve nos chocar aqui, porque esse homem então demonstra um desejo muito grande de não continuar tendo a vida que ele tinha. Coisa que falta muito para nós hoje. Nosso problema é que a gente quer continuar com a vida que nós temos. Nosso problema é que a gente quer continuar como Adão. A gente quer continuar vestindo roupas de lepra. Nós esquecemos que o apóstolo Paulo, em Colossenses, ele diz que nós já devemos nos despir do velho homem. Despir ali, Paulo usa a figura de roupa. Você tem que ficar pelado. Tira a roupa de Adão. Mas não fica pelado não, meu filho. Veste as vestes de Cristo. É uma figura para dizer o seguinte: muda de vida. Não fica satisfeito com a circunstância que você está. E esse homem não está satisfeito, ao invés de simplesmente dizer impuro, impuro, não. Ele vem à presença de Jesus. E ele não simplesmente vem à presença de Jesus, continuando o verso 12, ele diz: ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra. Irmão, será que esse homem não está querendo voltar para casa? Será que esse homem não está querendo voltar para o convívio da família? Será que esse homem não está querendo que as suas relações sejam restauradas? Obviamente, e a atitude dele nos mostra isso, que ele vem a Jesus e ele se prostra, ele se curva, com o rosto em terra, e ele suplica. Então, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe. E a súplica dele é mais ou menos assim: Senhor, se queres, podes purificar-me. Olha a fé desse homem. Ele não está satisfeito com a vida que ele está vivendo, mas ele entende que mudança não é a qualquer custo. Ele vem a Jesus e diz: Senhor. Ao se dirigir a Jesus como Senhor, ele está dizendo assim: eis aqui o teu servo, eis um escravo leproso. Tu és o meu Senhor e eu sou seu servo. E como escravo, ele não ordena que ele seja curado, ele diz: se queres, se quiseres. Em outras palavras, seja feita a tua vontade. Se quiseres, pode purificar-me. Interessante que ele não diz: se quiseres, pode me curar. É importante nós observarmos isso no texto. Ele não está pedindo simplesmente uma cura, ele está pedindo por purificação. Porque se o leproso era conhecido como o impuro, e portanto ninguém queria ficar perto dele, ele entende o seguinte: o que eu preciso é ser purificado novamente. Em outras palavras, ele está pedindo a Jesus que ele seja restaurado, que ele tenha a sua vida trazida de volta à normalidade. Então ele se prostra com o rosto em terra e suplica: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E eu fico impressionado com a atitude de Jesus diante desse homem. Como que Jesus chocou aquela multidão que estava ali. Verso 13 diz a atitude de Jesus diante do clamor do leproso. Verso 13, e ele, Jesus, estendendo a mão,
tocou-me. Peraí, contato físico com o leproso? É isso mesmo? Contato físico com aquele que ninguém queria ficar perto? É contato físico com aquele que todo mundo queria ver longe? Como eu disse, nós muitas vezes queremos ficar afastado das pessoas que espirram, que tossem, que estão com sintomas de Covid. Por quê? Porque nós não queremos ser contaminados. O nosso medo é não ser contaminado. Autopreservação. Eu não vejo nenhum problema com isso. É fato que a gente não pode sair por aí brincando, fingindo que nada está acontecendo e sermos contaminados. Mas o contexto aqui é outro. O contexto aqui é do Senhor soberano sobre todas as coisas, até mesmo sobre as doenças. O contexto aqui não é de um homem que convive com o leproso e é contaminado por ele. O contexto aqui é o contexto do Filho de Deus encarnado, que apenas com uma mão estendida e um toque, a lepra cessa imediatamente. Muitas vezes nós pensamos que conversão é isolar-se do mundo. Converti, agora longe do mundo. Não quero contato com os pecadores. Isso é autopreservação. Esse tipo de pensamento leva as pessoas a pensar o seguinte: eu não vou conviver com os pecadores, porque senão eu vou regredir, eu não darei conta. Em outras palavras, são pessoas que entendem que salvação é pelas obras. Que eu vou viver no meio do mundo, e aí eu vou ter que lutar para eu resistir. Se eu não resistir, Deus vai me mandar para o inferno, através dos meus próprios méritos. Irmãos, o nosso mestre, durante toda a peregrinação dele neste mundo, ele viveu com pecadores. E ele mesmo rogou ao Pai: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Às vezes a gente é crente que vive no isolamento social, entende? Não toque, não conviva. Por quê? Porque não entendeu ainda que ele é sal. Já imaginou o sal? Você pega o sal, vai pôr na comida, ai meu Deus, não me coloca na comida não, que eu vou ser contaminado pela comida. Não, sal salga. Entende? Sal, ele sabe que ele tem que estar naquele ambiente para salgar. Se sal não salga, Jesus disse, olha, não serve para nada. Em outras palavras, se crente não influencia, não serve para nada. Se crente vive somente dentro da igreja, isolado, dentro de si mesmo, não serve para nada. Assim como uma luz que é colocada aqui no teto para iluminar todo o templo, se ela for colocada dentro daquela salinha e ficar trancada ali às 7 chaves, para que tem aquela lâmpada lá? A maioria das pessoas queriam distância desse leproso. Jesus não. Jesus, diante da súplica, diante do pedido por misericórdia, diante do pedido por purificação, Jesus vem a esse homem, estende a mão e toca ele. Uma pessoa saudável jamais tocaria um leproso. Jamais tocaria um leproso. E Jesus toca aquele homem e ele não fica leproso. Ele não fica leproso. O problema nosso é que quando a gente toca no mundo e a gente absorve o mundo, é porque nós ainda somos mundanos, somos carnais. Portanto, ao invés de influenciar o mundo, nós somos influenciados por ele. Jesus então toca aquele homem e diz, final do verso 13, Jesus estendendo a mão, tocou-lhe e disse, quero, fica limpo. Isso mostra que a vontade de Jesus, sabe qual que é?
purificar os homens da sua imundícia. Jesus é o Senhor soberano que desce no lixo e recicla os mendigos. Jesus é o Senhor soberano, um lavandeiro, que pega aqueles que estão impregnados, dá um banho neles, coloca vestes novas neles e os envia de volta para o mundo, para chamar outros mendigos para virem para ele. Há um paralelo aqui entre o pedido do leproso e a vontade de Jesus. O pedido do leproso é: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Em outras palavras, quando ele fala, se quiseres, podes me purificar, ele está dizendo: Senhor, devolva-me ao convívio familiar e social. Senhor, permita-me estar no templo novamente adorando ao Senhor. Senhor, livra-me do constrangimento de ser visto pelos outros como um verme miserável. Esse é o pedido dele. A resposta de Jesus é: quero, fique limpo, ou seja, quero, fique tu purificado, fica tu purificado, seja feito conforme a minha vontade, a minha palavra, tenha a sua vida restaurada, ser livre da sua solidão. Essa é a ordem de Jesus. Fique livre, tenha a sua vida restaurada, volte ao convívio, volte a viver da maneira como eu te criei para viver. Eu não te criei para viver sozinho, ser livre da sua solidão. E aí a consequência do toque de Jesus, final do verso 13 diz: e no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Veja, irmãos, basta apenas um toque. Um toque. Lembra do hino? Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Percebe, irmãos? Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Esse é o hino que estava na boca daquele leproso. Esse talvez foi a mensagem que ele propagou depois. Tocou-me, Jesus tocou-me, e de paz ele encheu meu coração. Percebe? Ele me devolveu ao convívio, e ele percebeu que bastava um toque, no mesmo instante a lepra deixou ele. E depois disso, verso 14, Jesus diz: ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. A tarefa de diagnosticar uma pessoa com lepra pertencia ao sacerdote. O sacerdote não tinha a atribuição de curar alguém de lepra, mas ele tinha o dever de diagnosticar alguém com lepra, e também de diagnosticar aquele que havia sido curado. Portanto, Jesus não violou nem a tarefa dos sacerdotes, nem tampouco a lei de Moisés. Ele ordena que aquele homem não dissesse nada a ninguém, mas que ele fosse até o sacerdote e se mostrasse, e cumprisse o que a lei de Moisés dizia, que era oferecer sacrifício, conforme Moisés determinou, para que isso servisse de testemunho. A tarefa do sacerdote era diagnosticar, mas a tarefa do profeta era curar. Portanto, Jesus aqui, ele não apenas permanece com a autoridade dos sacerdotes, como também não viola a lei, mas ele também desenvolve aqui o seu papel de profeta. Nós percebemos que o papel do profeta, a tarefa do profeta era curar. Um exemplo, em 2 de Reis 5, de 1 a 19, nós temos a história de Naamã e Eliseu, onde Naamã, um homem contaminado por lepra, ele vai até o profeta, porque ele sabe, a serva dele havia dito que se ele fosse até aquele homem de Deus, ele seria curado. Então,
Era comum que as pessoas que fossem curadas fossem ao sacerdote, e o sacerdote iria fazer toda uma averiguação, e iriam fazer-se os sacrifícios. Então aquele homem seria restaurado à sua vida cotidiana, mas não antes de passar pela avaliação dos sacerdotes. E a partir dessa ocorrência, irmãos, a partir desse feito de Jesus, a partir dessa cura que Jesus fez aqui, dessa purificação que Jesus fez, isso foi tão maravilhoso que a partir de agora, Jesus não mais vai poder andar abertamente e entrar abertamente em outras cidades. Nós vemos uma passagem paralela a Lucas, Marcos capítulo 1, versículo 35, se você for comigo lá, Marcos nos dá alguma informação além do que Lucas nos traz aqui. Marcos 1, 35, é a mesma passagem que nós vimos aqui. Marcos 1, 35, nos diz: Marcos 1, na verdade, verso 45, né? Marcos 1, 45. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Então, o leproso, ele não conseguiu conter o fato de Jesus apenas ter tocado nele, imediatamente ele ter sido limpo. E aí, Marcos nos diz que, por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Aqui, o nome de Jesus agora se espalhou de tal modo que ele agora começou a ser visto pela multidão como um popstar. E era comum, irmãos, era comum, antes de Jesus e nos tempos de Jesus e depois dos tempos de Jesus, sempre houveram mestres que tinham fama de operadores de milagres. Só que a diferença entre esses mestres que tinham famas de operadores de milagres, eles arrastavam multidões atrás deles. E Jesus se diferencia aqui pelo fato de que nós já vimos várias vezes que ele não quer que o nome dele esteja na boca do povo. Nós falamos aqui, Jesus não precisa do testemunho da multidão. Jesus não precisa do testemunho dos demônios, porque ele mesmo é o testemunho. Ele mesmo é o testemunho. E aí o nosso texto termina no verso 15 e 16 dizendo: porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então nós temos aqui um texto que apresenta um homem que vivia à margem da sociedade, apresenta um homem que vivia fora do arraial, apresenta um homem que havia sido retirado do convívio familiar, um homem que havia sido retirado do convívio do templo, um homem que sofria de um estigma, que ninguém queria ficar perto, todos o queriam longe, um homem que diante de uma possibilidade mínima de comunhão com ele, deveria gritar impuro, impuro, impuro. Mas esse homem que tinha que gritar impuro, 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 ele troca ele troca essas palavrinhas, a palavra impuro por Senhor, 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 se queres, pode purificar. Como eu disse, o título do nosso sermão de hoje é O Leproso em Mim. De fato, irmãos, há um leproso em cada um de nós. Todos nós somos leprosos por natureza. Em lepra eu nasci, e em lepra me concebeu minha mãe, parafraseando Davi no Salmo 51. Eu já vim a esse mundo manchado pelo pecado. E a lepra pode muito bem ser comparada com o pecado. E como a lepra era vista como uma doença grave, o pecado é mais grave ainda. O pecado nos torna impuros. O pecado nos afasta de Deus. Isaías 59, verso 2.
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ninguém queria ouvir aquele homem. Era impuro. E a lepra, assim como o pecado, tornava aquele homem impuro. E o pecado, assim como a lepra, nos torna impuros na presença de Deus. E porque estamos leprosos, o leproso tinha que se afastar da presença do povo, tinha que se afastar do convívio. O pecado nos leva ao afastamento do convívio com Deus. O pecado, irmãos, deforma a beleza divina em nós, assim como a lepra deformava a carne humana. O pecado deforma a beleza divina em nós. O pecado nos torna insensíveis. Insensíveis. Os especialistas dizem que um dos sintomas da hanseníase não tratada é que ela corrói a pele. Ela desfigura as pessoas. Mas um dos efeitos mais sérios é que a lepra, não tratada, ela tornava a pele insensível. A tal ponto que a pessoa já não sentia mais dor. O pecado é desse jeito. O pecado vai nos tornando tão insensíveis, mas tão insensíveis, chega um ponto que ele não dói mais. Ele está satisfeito com aquilo. A gente fica satisfeito. É algo comum. Comum. Jeremias capítulo 7, 25 a 26. Deus denuncia a insensibilidade de Israel. E olha como que o Senhor denuncia a insensibilidade de Israel. Ele diz: desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, veja bem, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias. Olha o que Deus está falando. Deus está dizendo o seguinte: desde o dia em que Deus tirou o povo do Egito, Deus enviou todos os servos dele. E ele está referindo aqui o quê? Aos profetas. E Deus enviou os profetas todos os dias. Em outras palavras, todo dia tinha alguém falando da parte de Deus a Israel. Desde o momento que eles saíram do Egito. E ele termina dizendo, verso 25, começando de madrugada, eu os enviei. Mas mesmo o profeta sendo enviado dia após dia, após dia, após dia, ano após ano, após ano, após ano, sabe qual foi a resposta de Israel? Verso 26. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizestes pior do que os vossos pais. Sabe o que Deus está falando aqui? Sabe como que Deus está denunciando a insensatez de Israel? É como se ele estivesse dizendo assim para nós: todos os dias, desde o momento em que vocês se converteram, eu enviei pastores que pregaram a palavra, eu enviei mestres que ensinavam a palavra, domingo atrás domingo vocês estão ouvindo a palavra, vocês têm Bíblias que foram traduzidas na versão de vocês, para que vocês possam ler todos os dias, vocês têm materiais gratuitos na internet, que vocês podem adquirir para entender a minha palavra, mas vocês continuam insensíveis. O ouvido não escuta,
o coração não entende, a vontade não se curva. Insensatez, o pecado causa isso. Você vai vivendo um pouquinho aqui com ele, aí você vai convivendo um pouquinho mais, aí no primeiro momento ele causa uma dor, aí daqui um pouco você já não começa mais a sentir a dor, aí ele vai avançando, daqui um pouco você começa a flertar com ele, vive com ele, dorme com ele, sai com ele, come com ele. Aí sabe o que acontece? O coração vai endurecendo, o coração vai endurecendo, o coração vai endurecendo, o coração vai endurecendo, de tal maneira que a palavra dos profetas já não quebram mais a dureza do coração. Percebe? A lepra corrói a carne, o pecado nos come vivos. Nos come vivos. O pecado mutila, se espalha, deforma, mata. O próprio Paulo diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O leproso, meus irmãos, foi um exemplo de fé. E nós devemos imitar esse homem. Ao invés de fugir da presença dos homens gritando impuro, impuro, ele correu e se jogou aos pés de Jesus e disse: Kyrie antelesdina saime kataristai. É uma expressão grega que ele diz aqui: Senhor, se queres, podes me curar. Podes me purificar. Jesus, diante da fé daquele homem, imediatamente ele disse: quero, fique tu purificado. Um toque, uma palavra, e os leprosos são purificados. Pois qual médico não desejaria a cura do paciente? Qual pastor não gostaria de ver sua ovelha novamente no aprisco? Qual pai não se alegraria com o retorno do filho para casa? Eu encerro dizendo: pastor, você me chamou de leproso? Chamei. Todos vocês que estão aí sentados. Mas eu também. Pastor, mas como assim? A lepra é uma doença tão terrível. E eu não tenho pele, eu não tenho mancha na pele, eu não tenho feridas, eu não tenho escamas. Como assim, pastor? Você me chama de leproso? Eu não estou tão grave assim. As coisas estão fluindo bem na minha vida. De vez em quando eu oro, de vez em quando eu leio a Bíblia, de vez em quando eu venho à igreja. Eu cultivo uma santidade aqui e ali. As coisas não estão tão ruins. A minha vida está prosperando. O meu trabalho está fluindo bem. Lá em casa não tem faltado nada. Meu salário tem caído na conta. Minha família está bem. Ninguém pegou Covid. Os que pegaram foram sarados. Senhor, pastor, como assim você está falando que eu estou leproso? A lepra começa com pequenas manchas silenciosas, mas se espalha sorrateiramente por todo o corpo. Avaliemos nós mesmos. Vejamos alguns outros sintomas de lepra. A mentira e a fofoca são sintomas de lepra nos lábios. A mentira e a fofoca são sintomas de lepra nos lábios. A falta de obediência à palavra é sintoma de lepra nos ouvidos. Os ouvidos estão contaminados. O afastamento da igreja é sintoma de lepra na comunhão. A comunhão está doente. A comunhão está contaminada. A autossuficiência está imperando. A ira, a amargura, a ingratidão, a falta de perdão são sintomas de lepra no coração. O coração está contaminado. O coração está leproso.
coração está ferido, o coração está manchado, o coração está seco. A rejeição contínua da palavra de Deus é sintoma de lepra na mente. A mente está tão doente que ela passa a ser dirigida pelo mundo e não pela palavra de Deus. E nós estamos cheios de mentes leprosas dentro da igreja. Crentes que têm como base as regras que são ofertadas pelo mundo. Crentes que têm como base não a Escritura como regra de fé e prática, mas os princípios rudimentares deste século. Isso são sintomas de lepra na mente. A falta de compromisso com a obra de Deus é sintoma de lepra nas mãos. Eu não quero colocar a mão no arado. Percebe? Ah, pastor, mas aqui tem tanta coisa para fazer. Mãos leprosas. Você vai continuar tendo tanta coisa para fazer. E vai perder a melhor parte. Que é aquela que Jesus disse que Maria havia escolhido e isso não seria tirado dela. Seu trabalho vai ser tirado de você, sua família vai ser tirada para você. Daqui a 100 anos, você, sua esposa, seus filhos, seus familiares morreram. Seu emprego ficou para trás, seu dinheiro ficou para trás, seus bens ficou para trás, suas roupas já não existem mais. Assim como Jesus disse para Marta, arrumar a casa é bom, fazer um cafezinho é bom, limpar os móveis é bom, mas tem algo que é muito melhor. E essa parte que é melhor vai ser tirada. Maria escolheu ela hoje. Isso não vai ser tirado dela, nem agora, nem para todo sempre, porque ela irá gozar dessa plena comunhão para os séculos dos séculos. Ao passo que você, Marta, está preocupada com muitas outras coisas. A indiferença é sintoma de lepra na alma. Ah, pastor, eu sou indiferente. Eu venho à igreja, eu escuto o sermão, eu tenho a paz do louvor, mas pastor, eu volto para casa do mesmo jeito. Não faz diferença para mim. Eu venho na igreja, eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu não venho à igreja, eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu leio a Bíblia, eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu não leio a Bíblia, eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu oro, eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu não oro, eu continuo sendo a mesma pessoa. Então, pastor, eu sou indiferente. Eu sou crente, eu continuo tendo os mesmos problemas de todo mundo. A pessoa que não é crente também tem os mesmos problemas. Não, eu sou indiferente. Isso é sintoma de uma alma que está corrompida, está sendo corroída pela lepra. Se tornou insensível, entende? Se tornou insensível. E aí eu fecho, irmãos, perguntando, será que esses sintomas que eu disse aqui, claro, você ou eu, nós podemos não estar com manchas no corpo, com carne viva, nós podemos não estar assim, mas irmãos, nós temos mentira, fofoca, desobediência, afastamento, ira, amargura, ingratidão, rejeição, falta de compromisso, indiferença. Será que isso não são sintomas da minha vida e da sua vida? Pensa aí comigo, deixe-me pensar aqui eu com os meus botões. E eu confesso aos irmãos, eu vou ser pego em muitos deles aqui. Se eu fizer o diagnóstico da minha vida aqui agora, eu vou perceber que tem um monte de lepra aqui em mim. Talvez elas não estão aparecendo na minha pele, mas se eu abrir meu coração, eu vou encontrar lá coisas sujas. Eu vou encontrar lá tanta imundícia, tanta ferida, tanta sequidão, tantos caroços, tanto sangue jorrando. Mas eu não vou morrer com isso. Eu não vou ficar aqui simplesmente dizendo, tá bom, eu sou impuro mesmo, eu sou impuro mesmo, eu sou impuro mesmo. Não. Sabe o que eu vou fazer? E eu sugiro que você faça isso também. Corra, deite o seu rosto em terra, e alce a sua voz aos céus e diga, Kyrie, Senhor, se tu quiseres, eu serei purificado.
se você tiver a ousadia, a coragem, a valentia de dobrar os joelhos, isso é coragem, é valentia, é ousadia. Se você tiver coragem de vir diante do Senhor dos Senhores e dizer: Senhor, se tu quiseres, pode purificar-me. Sabe o que você vai ouvir dele? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Isaías 1:18. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, dos teus pecados não me lembrarei mais. Isaías 43:25. Desfaço as tuas transgressões como a névoa os teus pecados, como a nuvem, torna-te para mim, porque eu te remi. Isaías 44, versículo 22. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Oséias, capítulo 14, versículo 1. Se você tiver a ousadia, a valentia, a coragem de assumir que você é um leproso, assim como eu, e vir diante do Senhor dos Senhores, curvar os seus joelhos e suplicar a Ele: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. É certo que você irá ouvir dele: quero, fique limpo. Para que, irmãos? Para que continuar vivendo a vida que nós estamos levando? Só se a gente quiser. Só se a gente se manter na posição de orgulhosos, que rejeitam e se endurecem, e não querem curvar os seus joelhos e dizer: Senhor, estou leproso. Senhor, eu estou impuro. Senhor, eu estou contaminado. Senhor, eu estou morrendo. Senhor, eu estou ferido. Senhor, as minhas feridas já estão abertas, tem pus, tem sangue. Mas eu sei, Senhor, se tu quiseres, basta um toque do Senhor em uma palavra, e eu serei purificado. E aí? Leproso sim, mas não covarde. Leproso sim, mas não para sempre. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, irmãos, não endureçais o vosso coração. O hoje é agora. O lugar é exatamente aqui. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, nós confessamos diante do Senhor que todos padecemos de algum sintoma de lepra. E o Senhor sabe muito bem, porque o Senhor é o médico dos médicos. E basta um olhar do Senhor e o Senhor nos dará o diagnóstico. Há áreas da nossa vida que estão totalmente corrompidas, muitas delas já à beira de colapsar, já à beira da derrota, do fracasso. Há coisas, há pecados em nós que têm corroído as nossas almas, corroído o nosso corpo, corroído as nossas vidas, corroído a nossa família, os nossos filhos, nossas esposas. Senhor, estamos leprosos, mas eu sei que a vontade do Senhor não é que a sua igreja permaneça leprosa, a vontade do Senhor é que a sua igreja seja pura, santa, imaculada, como uma noiva adornada, virgem, apresentada ao Senhor. E somente o Senhor, ó Deus, pode limpar a sua noiva.
Somente o Senhor, pelo seu Espírito, pode purificar a sua noiva. Somente o Senhor pode livrar a sua noiva da insensatez, da insensibilidade. Oh Deus, somente o Senhor pode nos livrar da lepra que toma os nossos ouvidos, da lepra que toma os nossos olhos, nossas mãos, nossa mente, nossos lábios, nosso coração. E eu peço que o Senhor, Pai, pelo poder do seu Espírito, limpa a sua igreja, Deus. Desperta a sua igreja, Senhor. Desperta a sua igreja, desperta o seu povo. Adorna a sua noiva. Nos limpe, Senhor. Limpe o coração dos pastores, limpe o coração dos ministros de louvor, limpe o coração, ó Deus, daqueles que desempenham uma liderança na sua casa, limpa o coração dos membros, limpa o nosso coração, ó Deus, de toda imundícia, de tudo aquilo que tem nos impedido de sermos santos e andarmos em conformidade com a sua palavra. Livra-nos de tudo aquilo, ó Deus, que nos impede de estarmos em comunhão dia após dia uns com os outros. Livra-nos, Senhor, do isolamento social. Livra-nos, Senhor, da dureza de coração. Livra-nos, Senhor, da dureza, da insensatez da alma, Senhor. Livra-nos em nome de Jesus. Eu rogo ao Senhor, ó Deus, nos livre, Senhor, e nos restitua a comunhão da sua glória, a comunhão contigo, ó Deus. Nos permita novamente desfrutar da glória do Senhor, dos frutos do Senhor, do deleite da sua presença, da beleza da sua santidade. Faça isso, Senhor, para que o seu nome seja glorificado, para que isso sirva de testemunho para aqueles que olharem para a sua noiva e entenderem que há diferença entre aqueles que servem e os que não servem, Senhor. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém.